Alan fala que tem uma nova notícia, e Cassian pergunta qual é. Ele relata que, conforme as informações do espião infiltrado no Império Ocidental, houve um grande tumulto entre os Cavaleiros do Dragão Dourado. O Mestre da Espada, que era o líder deles, desapareceu repentinamente. Os Cavaleiros do Dragão Dourado entraram em greve, alegando que não trabalhariam sem o seu líder. Essas foram as informações obtidas pelo espião. Cassian pondera que a história de Crave tem certa credibilidade e, com um sorriso, pensa que se ele agir corretamente, talvez consiga obter uma informação muito valiosa. De volta à nossa prota, o invasor a chama e pergunta se ela não ouviu o que ele perguntou. Ele repete e questiona se ela é a princesa do Império, mas antes que ele possa terminar a pergunta, nossa prota já manda um chute na cabeça do maluco e, meu amigo, que chute de qualidade como se fosse nada. O chute dela pareceu ser tão forte que quase quebrou o pescoço do bandido, fazendo-o cair no chão azedo. Parecendo aquelas cenas de filme, a nossa prota ficou parada encarando o bandido, enquanto a espada ficou girando no ar. Então a espada cai e ela a pega sem desviar os olhos do sujeito. Vixe, quando nossa prota está focada, é outro nível, não é? O bandido se pergunta quem diabos ela é, e sem tempo para pensar no que fazer, a ponta da espada já está em seu pescoço. Nossa prota durona pergunta quem ele é com um olhar penetrante, mas o sujeito não responde. Ela acredita que já se acostumou a fingir ser uma dama normal, pois conseguiu ficar parada mesmo com uma espada apontada para o pescoço. O sujeito fica chocado e se pergunta por que ela está sorrindo. Certamente ele não está entendendo nada. Ela sugere que conversem de forma mais confortável e pergunta quem o enviou, mas ele se recusa a contar. Ela pensa que não quer matá-lo, pois se o fizesse não descobriria quem o havia mandado. Crave chega ao quarto e, ao ver a situação, pergunta se chegou atrasado. Ela pergunta por que ele demorou tanto, e ele responde que tinha dormido demais, deixando o bandido confuso no meio da situação. Ela pergunta se ele tinha treinado nos últimos dias, e ele responde que nem mesmo ela estava treinando, enquanto o bandido se questiona quem é esse cara. Ela comenta que não importa se ela não treina, pois ela é a melhor, e pergunta se são os mesmos caras que ele tinha visto antes. Ele responde que não, e pergunta quem é o bandido. Ele menciona que os outros eram mais guerreiros habilidosos do que assassinos. Nossa prota pergunta se realmente é isso, enquanto pensa que ninguém no Império Ocidental faria algo tão estúpido assim. Ela se pergunta se o bandido foi enviado por alguém do Império do Norte, talvez a Imperatriz, ou se é o karma de Cassian. Ela não tem certeza. Ela comenta que o bandido não vai dizer nada se ela perguntar, e Crave pergunta o que ela vai fazer, enquanto o bandido tenta algo. O bandido pega uma adaga e a arremessa em direção à nossa prota, gritando para que ela morra. Enquanto responde a Crave, nossa prota desvia da adaga e diz que não sabe, deixando o bandido completamente chocado. Ela pega a adaga e a arremessa de volta, dizendo que não tem escolha além de matá-lo. Caramba, nossa prota realmente tem muita força. A parede atrás do bandido até estragou com o impacto. Crave, com um sorriso, comenta: como esperado, ela é a melhor. Então ela percebe que há mais alguém e olha rapidamente para Crave. Outra pessoa aparece, e Crave tenta contê-la, se perguntando quem é, pois é alguém muito forte. O novo indivíduo pensa que apenas seguiu os passos do suspeito, enquanto encara Crave. Ele olha para nossa prota e se pergunta o que diabos está acontecendo ali. Ele se pergunta como ela pode estar tão calma, apesar de ter um corpo ao seu lado. Erica e Eva chegam ao quarto e perguntam o que está acontecendo. O outro mordomo também chega e pede que guardem suas espadas. O cavaleiro olha para o mordomo e pergunta: George? O mordomo diz que faz tempo que não o vê, Sr. Lachalos. Ah, esse é o guardião de Cassian. No capítulo passado, eu pensei que era o bandido tentando se passar para a nossa prota. O mordomo informa que o médico já foi embora, então ela pode descansar naquele quarto por hoje. Ele comenta que triplicaram o número de guardas, então ela não precisa se preocupar e pode dormir tranquilamente. Ela agradece pela preocupação, e ele se despede, dizendo que podem chamá-lo caso precisem. Enquanto ela se despede do mordomo, ela observa o guarda que continua ajoelhado ali. Ele se apresenta como Lachalos, o cavaleiro guardião do arquiduque de Terneuzen, e se desculpa por sua entrada anterior. Ela responde que está tudo bem, enquanto pensa que está se sentindo pressionada. Então, Cassian aparece desesperado, chamando por ela, enquanto ela o observa em silêncio. Cassian, preocupado, pergunta se ela está bem, e ela responde que está tudo bem. Ela olha para Crave e menciona que ele a protegeu, e ele confirma, dizendo que a protege. Cassian, preocupado, olha para a protagonista e diz que eles vão dormir juntos nesta noite. Isso deixa as empregadas surpresas, Crave sem palavras e nossa protagonista incrédula, se perguntando sobre o que ele está falando. Ela comenta que deve ter ouvido errado.
pois dormir juntos, ele não deveria dizer algo assim. Ele responde que ela não ouviu errado. O clima fica estranho no quarto, e Lachalos, coitado, continua ajoelhado lá, sendo esquecido. Cassian comenta que não é incomum um casal dormir junto, e ela, envergonhada, diz que é verdade, mas... Ele pergunta se na verdade ela o odeia, e ela responde que não é assim. Ela se aproxima dele e diz que ele havia prometido que não a tocaria se ela não permitisse. Ele a encara e afirma que se lembra do que disse, então ela pergunta por que ele está falando sobre dormirem juntos agora. Ele explica que há um assassino atrás dela, e ele não pode deixá-la sozinha, sabendo que é perigoso. Ela fica chocada e agora entende o que ele quis dizer com dormir juntos. Ele deveria ter explicado isso desde o início. Ela tenta desconversar, mencionando que tem Crave, e ele responde que não quer deixar a segurança dela nas mãos de outro homem. Cassian, todo sedutor, pergunta se ela permitiria que ele a protegesse durante esta noite. Com uma expressão fofa, ela responde que está tudo bem, desde que seja apenas esta noite, enquanto se pergunta o que poderia dar errado. 30 minutos depois, os dois estão na cama, e já podemos ver que nossa protagonista está toda desajeitada e não consegue dormir. Ela se pergunta como achou que isso daria certo, quando Cassian a chama, e ela pensa que seria uma boa ideia fingir estar dormindo. Ele começa a mexer no cabelo dela até que ela se vira, dizendo que ele quase a matou de susto. Susto, aham. Ele fala que morreria feliz se fosse pelas mãos dela e comenta que ela parece desconfortável com seu cabelo. Ele menciona que a noite foi cansativa, mas mesmo assim ela não consegue dormir e pergunta se é culpa dele. Ela olha para ele sem dizer nada, e ele comenta que ela não consegue nem mentir por cortesia. Ela responde que não é bom mentir. Ele se levanta e ela pergunta para onde ele vai. Ele responde que se ele ficar na cama, sua preciosa esposa não conseguiria dormir. Ele diz que vai trabalhar e que ela pode ficar tranquila e tentar dormir. Nossa prota, bem, ela fica ali olhando para ele dessa forma, em vez de apenas dormir de conchinha com ele. O tempo passa, e como ela esperava, não consegue dormir. Ela o chama e pede que ele não conte o que aconteceu para sua mãe, pois ela irá contar em outro momento. Ela explica que sua mãe se preocupa muito com sua saúde, então não quer deixá-la preocupada, e ele concorda que está tudo bem. Agora que ela parou para pensar, ela percebe que vai se divorciar em 3 meses, e se pergunta o que vai acontecer com Cassian. Ela pensa que talvez ele volte a se casar com outra mulher, e fica um pouco triste, se questionando sobre esse sentimento. Cassian a chama, e ela se assusta. Ele pergunta por que ela está tão preocupada que nem o ouviu chamando por ela. Ela fica sem dizer nada, e então pergunta por que ele quis se casar com ela. Ele se aproxima dela e coloca a mão em seu rosto, deixando-a envergonhada. Ela pede a ele para fingir que não ouviu nada, enquanto pergunta: "Você não vai me tocar, certo?" Ela menciona que Cassian é um cavaleiro correto, enquanto ele olha para ela com aquele olhar de quem está prestes a atacar. Ele a beija e diz que isso não importa agora. Meu Deus, finalmente eles se pegaram. Espero que tenha mais momentos fofinhos e de pegação com ele. Nossa prota sempre fica toda derretida por ele, em vez de apenas aceitar que já está apaixonada e ser feliz. E aqui começamos com a prota dizendo que ele é um cavaleiro, então não iria beijá-la. Porém ele taca o foda-se e tasca um beijão nela dizendo que agora isso não importava. Temos um clima de tesão entre os brothers com pouco diálogo e muita ação. Vou deixar as imagens rolando. Bom, e para finalizar ele dá um beijo na testa dela e fala para ela dormir. Falar isso depois dessa sequência quero ver ela conseguir. Até tem um momento que ela olha para ele toda bravinha, mas aparentemente ele tá tão de boas que nem liga. Na manhã seguinte ela estava toda acabada, pois não tinha conseguido dormir depois do que aconteceu. Ela pensava que se ele encostasse um dedo nela, seu punho não o perdoaria e o encheria de porrada. Porém, quando seus lábios tocaram os dela, toda a vontade de bater nele desapareceu. Crave pergunta o que tem de errado com ela, e ela rapidamente o pega pela blusa. Ele fica desesperado e pergunta por que ela está fazendo isso de repente. E aqui vemos que, na verdade, na frente dela ele é um bundão. Ela fica toda séria e se pergunta por que não sente nada quando se aproxima do rosto de Crave. Ela o solta, dizendo para ele tirar essa cara daqui, enquanto ele fala que o rosto dele está super limpo. Ela pensa que Crave é mais como um irmão para ela e que não o vê como homem. Deve ser por isso que não sente nada. Cassian aparece e diz que está ali para apresentar formalmente seu cavaleiro guardião, Lachalos. Ele novamente pede desculpas pela grosseria de ontem e pede que ela o castigue. Nossa prota conta que o que aconteceu ontem foi uma emergência,
Então eles podem apenas esquecer. Cassian pergunta se está tudo bem depois do que aconteceu ontem à noite. E ela fica chocada achando que ele estava falando do beijo. Ela responde toda fofinha que ficou surpresa, mas está bem. Cassian comenta que ela tinha dito que Crave a protegeu. Crave responde que sim, ele a protegeu, enquanto nossa prota morria de vergonha por saber que ele estava falando sobre o assassino e não sobre o beijo. Cassian conta que, ao verificar pela manhã, o corpo do assassino tinha desaparecido sem deixar vestígios. Disseram que uma presença misteriosa podia ser sentida dentro da sala em que o assassino entrou. Ele conta que foi por essa razão que conseguiu passar pela segurança da mansão à noite. Em seus pensamentos, ele achava que o imperador não tocaria em alguém da família real. Ele fala que isso não acontecerá novamente e deixará Lachalos como sua escolta junto com Crave. Nossa prota fala que não precisa, pois se fizer isso, Cassian ficará desprotegido. Crave fala que está tudo bem, pois ele pode protegê-la sozinho. Cassian pensa que, como ele é um mestre da espada, deve ficar tudo bem e fala que vai confiar em Crave por enquanto, e nossa prota fica aliviada. Ele conta que estará mais ocupado daqui em diante e fala que ele estará ajudando ela quando ele não estiver por perto. Ele se apresenta, seu nome é Alan, duque da casa Irmano, e fala que ela pode chamá-lo de Alan. Nossa protagonista se apresenta e diz que é um prazer conhecê-lo, e ele diz que a honra é dele, enquanto pensa que não entende. Porque Cassian quer que ele cuide da arquiduquesa enquanto olha para Cassian e percebe que, se não cuidar, ele vai de arrasta para cima. Rapidamente, ele fala que é um prazer conhecer Sua Alteza, enquanto ela não entende nada. Cassian fala que já deu sua hora e pede que nossa protagonista aproveite sua hora do chá. E ela responde que tudo bem. Ele sai dando um sorrisinho suspeito, enquanto no fundo, Crave pergunta se fez um bom trabalho. E nossa prota manda ele calar a boca. Então, enquanto eles estão saindo, Cassian diz que agora ele pode cumprir sua missão e Lachaluz prontamente responde que sim. No Palácio do Império do Norte, o imperador está furioso, gritando que eles não conseguem nem assassinar a arquiduquesa. Qual é o sentido de conseguirem atravessar toda a segurança e falharem em assassiná-la? Ele ordena que tentem matá-la de qualquer maneira possível, e o mordomo informa que a segurança de Terneuzen triplicou, o que deixa o imperador ainda mais furioso. Ele, extremamente irritado, diz que não tem escolha a não ser deixar as coisas assim por enquanto. O mordomo sugere que talvez haja outra maneira, e o imperador pergunta se ele tem um plano. O mordomo conta seu plano para o imperador, e vou dizer, ele parece uma cobra. O imperador diz que talvez isso funcione. O imperador fica feliz e parabeniza o mordomo, dizendo que sempre acreditou nele, enquanto o mordomo mantém sua expressão impassível. Alguns dias atrás, vemos que Cassian deu uma ordem a Lachalos para que ele protegesse nossa prota à distância, sem ser pego. Enquanto nossa prota tomava seu chá junto com Crave, Lachalos ficava apenas observando. Crave percebe algo estranho e se pergunta se viu errado, pois parecia haver alguém ali. Lachalos pensa que quase foi pego e se pergunta se ele ouviu seus passos. Ele observa um mordomo conversando com eles e fica chocado com o que estava vendo. Dentro do palácio, Alan conta que chegou um convite para uma festa, e Cassian pergunta, um convite? Cassian diz que é uma armadilha, e Alan confirma, pois está muito óbvio. Alan pergunta o que ele fará, e Cassian solta um sorriso enquanto olha para o convite. Alan pergunta por que ele não deixa para lá, e espera por uma oportunidade melhor. Caso contrário, seria como entrar num covil de dragão para caçar. Lachalos bate na porta e avisa que está ali para falar com Sua Alteza, e Cassian o manda entrar. Cassian pergunta sobre o que se trata, e ele conta que durante o dia encontrou um assassino disfarçado de criado, e Crave lidou com ele. Alan comenta que isso é esperado do Sr. Crave, pois durante o último ataque ele agiu de forma incrível. Lachaluz diz que ele tem boas habilidades, mas sua espada é extraordinária. Cassian pergunta, espada? Lachaluz confirma, dizendo que sentiu isso desde a primeira vez que falou com Crave. Ele acredita que seja a Leviatã, uma espada de dragão que possui vontade própria. Após perfurar o coração de um dragão, a espada consome todos os seus poderes e possui uma força imensa. Cassian fica perdido em pensamentos. A espada lendária e o mestre da espada. Tudo aponta para ele ser um mestre da espada, mas ele sente que algo está errado. Lachalos pergunta se há algo errado, e Cassian pergunta se ele tem mais algo para dizer. Ele comenta que pode ser apenas ele que sente isso, mas acha que nossa protagonista possui uma força mental extraordinária. Cassian pergunta o que ele quer dizer com isso. Lachalos conta que ela nem sequer se assustou quando Crave estava lidando com o assassino e continuou bebendo seu chá. O mesmo aconteceu no dia em que o assassino invadiu a mansão. Ela estava calma mesmo tendo um cadáver à sua frente.
Ele pergunta se é possível alguém ficar tão calmo quando sua vida está em jogo. Diferente de outras jovens, ela parece não ter medo algum. Cassian fica pensativo, sem dizer nada. Enquanto isso, Agatha continua suas aulas com nossa protagonista até que ela percebe alguém na janela. Cassian acena, e ela, sem jeito, acena de volta. Agatha comenta que é sempre bom ver os dois se dando bem, e nossa protagonista, sem jeito, agradece. Agatha menciona que ficou arrasada ao saber do ataque, mas se sentiu aliviada ao saber que Cassian estava prestando atenção em nossa protagonista. Ela responde que foi terrível, mas no final tudo acabou bem. Agatha comenta que ouviu dizer que nossa prota tem um corpo frágil e observa que ela deve ter uma força mental forte para não deixar que isso a incomode. Nossa prota, envergonhada, acredita que talvez tenha. Agatha expressa sua felicidade por Cassian ter amadurecido e encontrado uma parceira tão incrível. Ela menciona que a posição de arquiduquesa de Terneuzen é muito especial, um título que não é dado a qualquer pessoa, deixando nossa prota confusa sobre o que ela quer dizer. Agatha conta que Cassian perdeu os pais muito jovem, por isso nunca sentiu o carinho de sua família. Mesmo durante o tempo em que ela cuidou dele, foi muito curto, e ele teve que crescer sozinho no castelo. Conforme ele crescia, as pessoas começaram a se aproximar dele, mas ninguém via o verdadeiro Cassian. Aqueles que se aproximavam tinham interesses políticos ou queriam se beneficiar das propriedades de Terneuzen. Ninguém estendeu a mão a ele de forma genuína como você fez. Ela explica que é por isso que a posição de arquiduquesa de Terneuzen é extremamente especial. Ela implora para que nossa protagonista permaneça ao lado de Cassian da mesma forma que está agora. Nossa protagonista se sente desconfortável e pensa que se Agatha pedir dessa forma desesperada, será complicado. Mais tarde, enquanto conversa com sua mãe, Rosália pergunta se aconteceu algo, pois ela deveria ter ligado primeiro. Nossa protagonista, perdida em pensamentos, está prestes a se divorciar em 2 meses, e agora pedem que ela fique ao lado de Cassian. Rosália pergunta por que ela está tão séria e questiona qual é a preocupação dela. Nossa protagonista pergunta se ela realmente pode se divorciar. Rosália pergunta por que isso de repente, e ela responde que está preocupada que sua mãe a repreenda e a case novamente. Rosália explica que fez isso porque nunca considerou ter encontros. Ela sempre se preocupou que sua filha se sentisse solitária. Nossa prota pergunta se ela se sentiria solitária se não se casasse. E sua mãe responde que agora ela pode não entender. Mas quando todos ao seu redor seguirem com suas vidas, ela poderá se sentir sozinha. Sua mãe explica que os mestres da espada tendem a ter uma vida mais longa do que as outras pessoas. E como sua filha é uma, ela se preocupa. Ela pergunta se agora nossa prota entende sua mãe, e ela fica em silêncio por um tempo antes de dizer que sua mãe tem muitas preocupações. E sua mãe responde que só quer proteger sua filha. Nossa prota fala que sua mãe é mais fraca que ela, e ela responde que não é necessário se forçar a viver sozinha neste mundo. Então ela pede que nossa prota faça o que quiser fazer, pois ela é sua linda e amada filha, deixando-a envergonhada. Nossa prota pergunta se poderia se divorciar e voltar agora mesmo, e sua mãe diz que ela deve manter sua promessa. Sua mãe diz que está com sono e está indo dormir, pedindo que sua filha ligue para ela novamente amanhã. Nossa protagonista fica triste, pois se ela acabar ficando por mais tempo, pode estar mudando de ideia. Cassian aparece e fala que está ali para dizer qual é a agenda da festa que será amanhã no Palácio Real. Ela vai até ele, pensando que a presença de Cassian é tão calma quanto a luz da lua. Ela o abraça, enquanto pensa que pode ouvir o som de seu coração, deixando-o todo sem jeito. Ela se lembra do que Agatha tinha contado sobre como as pessoas se aproximavam dele apenas por motivos políticos ou propriedades. E olhando para ele, ela entendeu que por crescer nesse tipo de ambiente, ele está acostumado a apagar sua presença, e é por isso que é difícil perceber quando ele chega. Ela quer saber mais sobre ele. Cassian pergunta se ela gosta tanto assim de seu rosto que não para de admirá-lo, e ela responde que sim. Ela fala que ele é muito bonito. Ele dá uma risadinha e fica todo sem jeito. Ele comenta que vai começar a cuidar mais do seu rosto, já que ela gosta tanto. E ela responde que sim, ele deve fazer isso. Gente, isso foi muito lindo, eles conversando de boa. E é a primeira vez que nossa prota conseguiu falar o que sente sem ter um treco de vergonha. Que coisa mais linda, viu? Estou amando esses dois. No dia seguinte, eles chegam ao Palácio Imperial do Reino do Norte. Ele segura sua mão enquanto a ajuda a descer e pede que ela tenha cuidado. Ele conta que a festa de hoje pode estar um pouco barulhenta e ela pergunta por quê, mas ele não responde. Dentro do palácio, as pessoas comentam que receberam o convite tão repentinamente e querem saber do que se trata essa festa. Eles acham estranho, pois não há uma razão para terem organizado essa festa.
O outro cara responde que, de qualquer forma, fica feliz em ver todos ali. Tessalaka avista Cassian e vai rapidamente conversar com ele, mas Cassian diz que falará com ele mais tarde na mansão. Porém, afirma que tem uma informação muito importante para contar. Cassian olha para nossa prota, e Crave aparece, dizendo que ele não precisa se preocupar, pois protegerá a arquiduquesa. Cassian diz que está tudo bem e que esperem por ele, pois não vai demorar. Crave concorda e pede para ele não se preocupar. Enquanto isso, olha só quem temos aqui. Edward, olhando de cima com uma expressão perturbadora. Ele fica olhando para nossa prota enquanto diz que achou sua passarinha. Meu Deus, ele precisa levar uma surra para ver se cria juízo, isso sim. Nossa prota percebe que alguém está observando e, ao descobrir quem é, se pergunta o que diabos ele está fazendo ali. Crave também olha para ele e pergunta se aquele não é o príncipe que disse coisas absurdas da última vez. E ela confirma que sim. Crave comenta que ele parece uma pessoa normal, mas nossa prota o ignora e continua andando como se não tivesse visto nada. Ela se pergunta se hoje poderia encontrar o imperador, mas parece que nem ele e nem a imperatriz estão presentes. Talvez a imperatriz esteja evitando sair por conta do incidente que aconteceu outro dia. Enquanto caminha pela festa, ela se depara com Cassian conversando com Tessalaka, e Crave pergunta se está tudo bem. Ela comenta que, na verdade, algo está incomodando, e Crave pergunta o que é. Ela diz que há algo que gostaria de saber de alguém, e ele responde que se ela quer saber algo, basta investigar, mas ela não quer ser responsável por isso, pois sabe que vai se incomodar assim que descobrir. Nervosamente, ela fala que o que mais a preocupa é se ela deveria sequer pensar em querer saber sobre essa pessoa, pois não tem certeza. Ela pensa que deveria parar por ali, que não deveria cruzar essa linha, pois mesmo que um dia eles se separem, ela deve respeitá-lo e ser educada com a outra pessoa. Ela diz a Crave para esquecer o que ela disse, pois nem ela sabe por que está pensando nisso. Quando olha para Crave, percebe que ele está incrédulo, olhando para ela e pensando no que acabou de ouvir. Ela pergunta por que ele está com essa expressão no rosto, e ele questiona se é realmente ela ali, se não há outra pessoa no corpo dela se passando por ela. Ela pergunta do que ele está falando e se ele está louco. Ele responde que ela nunca faria algo assim. Incredulamente, ele pergunta se ela se apaixonou por ele, e ela finge não entender. Ele comenta que, se não for isso, não há outra maneira de explicar a situação, e ela responde que então ele pode considerar apenas sua curiosidade. Ele diz que ela não é esse tipo de pessoa, e ela pergunta que tipo de pessoa ela é. Ele diz que é o tipo de pessoa que vive sua vida de acordo com seus desejos, com a intenção de morrer na hora certa, deixando-a incrédula ao ouvir isso. Ele diz que realmente seria estranho se não fosse assim, e ela pergunta se ele realmente quer levar uma surra. Com um olhar triste, ele menciona que ela pertence à divisão dos cavaleiros, enquanto ela o encara em silêncio. Crave lembra-se de que ela é uma heroína que ele admira desde o dia em que ela salvou sua vida, há 10 anos, no campo de batalha. Como um cavaleiro que a admira, ele seguiu todos os seus passos. Ela se vira e pergunta se ele está bem, e surpreso com a pergunta, ele responde que sim, está tudo bem. Enquanto o observa, ela diz que, se ele não se importa, ele deve se levantar e sair, pois ali é muito perigoso. De volta à festa, ele percebe por que se sente dessa maneira, enquanto Edward fica observando. Edward está irritado, se perguntando quem é aquele homem ao lado de sua passarinha, e diz que vai lá embaixo. No caminho, enquanto Edward estava se dirigindo onde a prota estava, ele encontra o secretário de seu pai e outra pessoa conversando sobre a necessidade de afastar o cavaleiro ruivo da arquiduquesa. Edward se pergunta, cavaleiro ruivo? Estão se referindo àquele sujeito insignificante? O secretário do imperador pergunta se há alguém capaz de fazer isso, e o outro indivíduo responde que não sabe. Nesse momento, Edward aparece e diz que ele pode ajudar, embora não saiba do que se trata, mas está disposto a auxiliar. Enquanto a prota diz a Crave para não ficar deprimido por causa disso, Edward chega. Ela fala para Crave esquecer o que ouviu hoje, e Edward chega e comenta que sua pequena passarinha está linda hoje também, perguntando sobre o que estavam conversando. Crave estava prestes a cumprimentá-lo, mas Edward diz que não é necessário, pois há assuntos mais urgentes que ele precisa tratar. Crave não entende e pergunta o que está acontecendo. Edward diz que o supervisor estava procurando por ele, pois algo importante ocorreu. A prota diz a Crave que ele pode ir cuidar disso, enquanto Edward fica super feliz achando que tinha dado tudo certo. Crave percebe o que Edward está tentando fazer e decide que não vai permitir que as coisas aconteçam como ele quer. Ele se desculpa e diz que não sabe onde o supervisor está, pedindo a Edward que mostre o caminho. Isso deixa Edward surpreso e pergunta por que ele. Crave comenta que se Edward veio até ali,
Ele deve saber onde o supervisor está. Edward, irritado, se pergunta quem é esse cara. Os dois saem enquanto Crave diz que está tudo bem, mas Edward responde que não é isso. Enquanto isso, a prota olha para Cassian e percebe que ele parece muito ocupado. Ela fica triste, pois não se sentia assim quando estava sozinha nos banquetes, e se pergunta por que continua se sentindo assim. Nesse momento, uma mulher se aproxima e pergunta se não é a arquiduquesa. A prota pergunta quem é ela. Ela se apresenta como filha do conde Prisia e diz que espera não ter sido grosseira. Nossa prota responde que não tem problema, e a mulher conta que sempre quis falar com ela. Ela menciona que é uma coincidência terem se encontrado e sugere que tomem algo juntas, chamando o garçom. Enquanto ela pega a bebida, ela pergunta se nossa prota é do Império do Ocidente, e nossa prota confirma. Elas fazem um brinde, e a mulher pergunta se é verdade que no Império do Ocidente eles comem maçãs douradas. Nossa prota corrige dizendo que as maçãs são amarelas, mas as pessoas costumam dizer que são douradas. A mulher solta uma risada e diz que entende, achando fascinante, enquanto nossa prota sente algo estranho. A mulher comenta que o vinho tem um bom sabor e pergunta por que nossa prota não está bebendo. Nossa prota responde que também irá beber. Ela toma um gole e começa a se sentir tonta, sendo segurada pelo garçom. Enquanto isso, o garçom olha para a mulher com uma cara de otário, enquanto pensa que o plano de sequestrar nossa prota foi um sucesso. Enquanto eles estão indo encontrar o supervisor, Crave acha que está tudo bem com nossa prota, mas fica bravo por interromperem sua conversa com ela. Edward avisa que chegaram e diz que está voltando, e Crave agradece enquanto Edward sai bravo. Crave entra na sala e pergunta por que o chamaram, enquanto alguém se preparava para atacá-lo de surpresa. Ele percebe algo errado e consegue desviar por pouco, acertando uma joelhada na boca do bandido enquanto pergunta quem ele é. Ele segura o bandido e pergunta ao supervisor se o conhece, deixando o supervisor chocado. O supervisor responde que não o conhece e sai correndo, enquanto Crave se pergunta o que diabos está acontecendo. Ele revista o bandido, mas não encontra nada, enquanto se pergunta por que foi atacado até que percebe. Ele sai correndo, preocupado com a nossa prota. Ele a procura, mas não a encontra. Enquanto isso, o imperador está conversando com seu secretário, dizendo para deixar a imperatriz esperando para que ela não entre na festa. Ele pergunta se ainda não há notícias sobre a arquiduquesa, e o secretário pede mais um pouco de tempo, quando alguém bate na porta. O imperador manda a pessoa entrar, e o garçom aparece dizendo que a operação para sequestrar a arquiduquesa deu certo, deixando-o feliz. O imperador comenta que talvez tenha pensado que seria complicado, mas foi muito mais simples do que imaginava. O garçom pergunta o que deveriam fazer com ela, se deveriam apenas matá-la. O imperador responde que por enquanto não devem fazer nada, pois ela pode ser útil, e que agora ele deve entrar na festa para ver a reação de Cassian. Na festa, enquanto Cassian conversava com outro homem, ele se perguntava o que a prota estava procurando. Ele lembrava que desde o início da festa, Edward estava cuidando dela, e assim que ele se afastou, Edward correu para se aproximar dela. Cassian sentia-se nervoso e se questionava por que estava tão agitado. Mesmo que ela estivesse ao lado de um mestre da espada, mesmo com ele por perto, ela parecia perturbada. Até mesmo quando seus olhares se encontravam, ela desviava o olhar como se estivesse evitando-o. Ele se perguntava se algo havia acontecido ou se era por causa do beijo. Se ter se aproximado dela havia sido um erro. Ele não conseguia entender por que se sentia tão confuso e não conseguia relaxar. Nesse momento, alguém se aproximou e disse que estavam com problemas, pois não conseguiam encontrar a arquiduquesa. Cassian pergunta onde está Crave, e Alan não sabe responder. Então é anunciada que o Sol do Império, Sua Majestade, o Imperador, está entrando. Cassian se vira, e o Imperador agradece a todos por virem e pergunta se estão desfrutando da festa. Ele olha para Cassian com essa cara mal lavada e fala que já faz um tempo desde a última vez que o viu. Cassian o cumprimenta e responde que sim, já faz um tempo. O Imperador diz que não pode evitar, pois estava muito ocupado. Ele pergunta a Cassian onde está sua esposa, pois para autenticar seu casamento, ele teve que fazer uma papelada bastante pesada. Cassian dá um sorriso e tenta pensar em uma desculpa, enquanto o imperador ficava só esperando para saber o que ele ia dizer. Porém, nossa prota chega toda elegante e pede desculpas ao imperador por chegar tarde. Cassian fica surpreso, pois achou que ela tinha sumido, e o imperador não estava entendendo nada, pois achou que o plano tinha dado certo. 20 minutos atrás, vemos que nossa prota tinha desconfiado da bebida, pois estava com um cheiro suspeito. Enquanto a otária ficava falando que o vinho estava delicioso, nossa prota apenas concordava, pois já sabia de tudo. Ela fingiu estar tomando, enquanto pensava que se ela quer capturar um dragão,
deve entrar em seu covil. Então ela fingiu estar passando mal e fez eles acreditarem e levarem ela para outra sala. O garçom até pergunta o que tinha acontecido, pois ela tinha bebido apenas um pouco, e a otária fala que os efeitos podem ser diferentes de pessoa para pessoa. 2 guardas aparecem e dizem que cuidaram do resto, e o garçom concorda e diz que vai avisar o imperador. A mulher fala que também deveria se retirar, e o garçom concorda e agradece pelo bom trabalho. Nossa prota percebe que 2 pessoas saíram, enquanto os guardas a colocam em uma cadeira. Enquanto ela continua fingindo, ela sabe que apenas 2 ficaram com ela, e um deles pergunta se ela está bem, pois se ela morrer, eles estarão com problemas. Então, rapidamente, nossa prota começa a agir e acerta um soco na cabeça do cara. O homem cai no chão, enquanto o outro fica incrédulo e se pergunta quem é ela. Nossa prota olha para ele e mostra um sorriso provocador. Ele entra em choque e diz para ela não se aproximar, e ela responde: abaixe essa coisa perigosa e apenas diga quem mandou eles fazerem isso. Ele pergunta se ela acha que ele contaria, e ela, com um lindo sorriso, diz que apenas vai quebrar seus ossos um por um até que ele fale. Ele parte para cima dela, balançando sua espada. Porém, nossa prota simplesmente desvia como se fosse nada. Ela acerta um tapa na cara dele, fazendo-o cair no chão. Caramba, derrubar alguém com um tapa, nossa prota deve ter uma força monstruosa. Ela pisa nele com um salto e diz que nem bateu com força para que ele desmaiasse. E ele grita para ela parar, pois vai contar tudo. Ele conta que foram ordens de Sua Majestade o Imperador. Surpresa, ela pergunta se é o Imperador do Norte, e ele responde que sim. Ela se lembra dos outros ataques e percebe que foram ordenados pela mesma pessoa. Ela se pergunta qual é o problema do Imperador. O homem no chão, todo dudido, diz que só se encontraram uma vez e que ele não tem nada a ver com o Imperador. Ela fala que entende, mas agora precisa lidar com ele primeiro e chama por sua espada, Nevermore. Voltando à festa, nossa prota se apresenta ao Sol do Império do Norte, o Imperador. O Imperador, incrédulo, comenta que é a primeira vez que a vê enquanto dá as boas-vindas ao Império do Norte. Nossa prota o agradece pelas boas-vindas, enquanto ela se pergunta por que ele quer matá-la. Será que ele quer começar uma guerra contra o Império Ocidental? Pois, se ele descobriu que nossa prota é uma mestra da espada, matá-la seria diminuir o poder do Império Ocidental. Cheio de ódio, o Imperador se pergunta como ela está bem, pois todos falam que ela é frágil. Ele não entende como ela sempre consegue escapar de seus planos. Cassian, percebendo a expressão idiota que o Imperador estava fazendo, sorri. Ele agradece do fundo do coração ao Imperador por parabenizá-los pelo casamento. Com raiva, o Imperador se vira e fala que o casamento representa a harmonia entre os impérios. Então devem viver bem. E Cassian responde que farão isso. As pessoas ao redor comentam que com certeza Sua Majestade está feliz. Outros comentam que ele mesmo autorizou o casamento. Comentam que agora que as coisas foram esclarecidas sobre o arquiduque e a arquiduquesa, ambos foram reconhecidos por seus impérios, enquanto ele sai furioso. Cassian olha para nossa prota e se pergunta como ela conseguiu escapar das garras do imperador, enquanto ela o chama e ele responde. Com um sorriso, ela pergunta se fez um bom trabalho, deixando-o sem palavras. É pessoal. Ainda bem que nossa prota é incrível, porque mesmo Cassian, sabendo que essa festa era uma armadilha, ele resolveu aceitar, e deu no que deu. Se nossa prota não fosse incrível, acho que a história teria no máximo mais um capítulo. Muito obrigada por assistir até aqui, e se puderem, deixem um like e se inscrevam no canal para me ajudar. Tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Se vemos no próximo vídeo.